Ô Jean, tem uma empresa que eu acho que vocês falam muito lá, né? Que é a Klabin também. O pessoal comenta bastante. Você gosta da Klabin? Você tem uma empresa paga bons dividendos, né? Ô Luan, eu vou te falar assim. Se você perguntar qual a melhor empresa que eu acho da Bolsa, para dentro de uma estratégia previdenciária, é claro, eu acho que Klabin é a melhor empresa da Bolsa. Se ela não é a melhor empresa, ela é uma das melhores empresas. Porque ela é uma empresa que ela cumpre o que promete, ela executa um projeto assim maravilhoso, né? Para quem fala que não sei o que, é ESG, não sei o que, Klabin já é ESG desde a criação. Né? Os caras já fazem a questão de reflorestamento, reciclagem, um monte de coisa, desde lá de trás. Os caras são preocupados com isso. E eles, apesar da empresa estar em um setor cíclico, ela oferece um produto que é essencial para todo mundo, que é papel. Né? É um produto fora de moda, né? E cada vez mais o papel está sendo utilizado, né? Pois é. Então assim, o cara vai parar de usar papel higiênico, parar de usar fralda, absorvente, aqueles negocinhos de caixa de caixinha de cerveja. Cara, você pega qualquer caixa praticamente que você recebe na sua casa, você olha embaixo, tem Klabin. Verdade. Né? Aquelas caixinhas de leite, é a Klabin que faz. Né? Sabe aquelas. Né? Então, assim, cara, é uma empresa magnífica. É uma empresa que fala, o que ela fala, ela executa e o negócio realmente acontece. E isso eu adoro na empresa. Adoro. Então fez um investimento em Puma. Você pega a Puma 2, foi um dos maiores investimentos do país que tinha sido realizado até então. Os caras estão executando um negócio com excelência. Já entregaram a primeira fase, já está rodando. A máquina já está praticamente com 100% da produção vendida, já está comprometida. Então assim, cara, vão subir agora a segunda fase. Então é uma empresa que vem crescendo, o EBITDA dela todo trimestre, cara. É difícil você pegar uma empresa com tantos anos igual a Klabin, crescendo, né? Todo trimestre o EBITDA dela. E a Klabin tem regra muito clara, que isso eu adoro. Então assim, para o investidor, para o pequeno investidor, é muito importante que tenha regra clara, principalmente em relação à política de dividendo. E a Klabin, ela tem uma política de dividendo que é claríssima, que ela fala o seguinte: com base no meu EBITDA, eu vou pagar entre 20% e 25% do meu EBITDA ajustado. Cara, ela solta o resultado dela, você pega lá, depois que você soltou o resultado, você pega o EBITDA ajustado da empresa, faz a multiplicação lá, de 20% a 25%, divide pela base acionária, pode olhar lá que daqui uma hora a Klabin tá soltando um anúncio trimestral de dividendos dela, exatamente com a política. Então você já sabe, ela é bem previsível, né? Cara, isso é previsibilidade para o investidor. Quem me dera se todas as empresas trabalhassem com essa previsibilidade. Já imaginou? Todo trimestre, qual que é a regra, Luan? Todo trimestre é a hora que uma empresa soltar o resultado dela. Se você vai anunciar dividendo, vou. Então você já paga, de acordo com a política. É isso que a gente tem que brigar, sabe? Para esse tipo de empresa que traga essa previsibilidade. Respeito com o acionista, porque fica muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Então, assim, a Klabin, cara, é uma empresa maravilhosa, tem uma avenida de crescimento, é uma empresa, para quem não teve a oportunidade, tem um livro que é fantástico, você já leu? Chama A História a Saga da Família Klabin-Leifer. Não li não. Que são os caras que criaram a Klabin. Então pega a história... O senhor Klabin, ele é o senhor, literalmente... É o sobrenome, né? Então começou com o Klabin pai, que imigrou pro Brasil e tal. Então conta toda a história, e a história da empresa, ela se confunde com a história do Brasil. É um livro grosso, cara, umas 400, 500 páginas. Mas ele é maravilhoso. E é o livro que não só te dá uma história do Brasil, da evolução do país, mas da evolução da empresa também, e que no final você vai falar assim, cara, eu preciso ser sócio dessa empresa. Essa é uma empresa centenária. É uma empresa que passou por diversas crises, né? Sempre esteve na frente de outras empresas, né? E está sempre entregando um resultado consistente, né? E outra coisa que o Barsi sempre fala, sempre vai pagar dividendo. Sempre vai pagar dividendo, porque a família que compõe a base, eles precisam do dividendo.
Então essa distribuição de dividendo faz parte do sustento da família também. Então você percebe esse cenário todo, né, e fala, cara, eu quero ser sócio disso aqui. E eu quero fazer parte desse projeto, né? Quero fazer parte disso aqui. Então, por exemplo, eu fui em 2019, antes da pandemia, eu fui no Klabin Day, que vai ter esse ano de novo aqui em São Paulo. Acho que acabou de anunciar essa semana. Eu fui, cara, e é ótimo, porque você conversa com a diretoria, você pode fazer perguntas, eles expõem lá quais são os produtos dele, que eles, sabe, usam a caixinha, aí você fala, pô, cara, sei lá, a caixinha de Gatorade sei lá, da Klabin, né? A caixinha da cerveja que eu bebo ali, da Heineken, não sei o que, é da Klabin. Então, assim, é super bacana porque você vai tendo um contato mais próximo. E esses momentos é o momento para você se sentir um pequeno dono e participar realmente e até questionar, né, a gestão, no caso dessas empresas, né, cara? Então, cara, na minha opinião, eu adoro. É a minha... Uma das queridinhas. A minha queridinha é Klabin, que é a empresa que eu mais gosto. Jean, fala a sua visão sobre TRPL4 nos preços atuais. Abraço, Luiz, Jean. Vamos lá, a TRPL, cara, é uma excelente empresa, né? Atua num setor muito perene, que é o de transmissão. Só o que aconteceu? Todo mundo estava acostumado com o TRPL pagando bons dividendos. Sim. Né? E muita gente entrou nisso e tal, e ok, é uma empresa perene, tem um histórico, é uma das poucas empresas que nunca teve prejuízo, sabia disso? Caramba. Nunca teve prejuízo. E aí, na época das concessões ali da Dilma, daquele rolo de 2016, ela foi indenizada, tá, por algumas concessões lá daquele rolo da medida provisória da Dilma. E aí ela recebia uma indenização, né, que foi distribuída ao longo dos anos. Né? Então a ANEEL, que é o regulador, ela foi distribuindo essa indenização ao longo do tempo. Só que agora ela falou assim, não, nós vamos revisar essa indenização, tá? Que é RBSE. Nós vamos revisar essa indenização e nós vamos precisar alongar essa indenização. Então, se você tinha aquele fluxo de caixa que você estava pensando que você ia receber no ano tal, não, nós vamos ter que fazer isso aqui e, consequentemente, vai cair. E aí, cara, novamente, os analistas, a empresa não sei o que tá ruim, que blá blá blá, que nananã. Ô Luan, a minha visão é completamente o contrário. Eu acho que foi um grande acontecimento para a empresa. Acho que foi ótimo, porque tirou a empresa da zona de conforto. Porque você está com o dividendo que é uma indenização. Não é um dividendo muito saudável, né? Exatamente. A empresa tem que se pagar. Exatamente. Então, assim, a empresa saiu da zona de conforto dela, tá entrando em mais concessões, seja via Brownfield ou Greenfield, que é projetos de licitação ou M&A, né? E aí, cara, ela tá indo para essa linha, procurando formas de rentabilizar, de aumentar o portfólio dela. E eu assisti a teleconferência dela, que foi bem interessante, onde ela está pedindo, inclusive, revisões de melhorias em ativos que ela foi fazendo ao longo do tempo. E essa revisão vai dar um valor gigantesco que eles vão ter que pagar, que a ANEEL vai ter que pagar para ela. Porque eles têm direito a esse tipo de revisão. Então, tipo assim, você tem lá uma torre. Você fez uma melhoria na torre, isso não estava previsto no contrato. Então, eu anoto aquele gasto que eu tive ali e jogo depois num processo de revisão. Então, eles conseguem aumentar o faturamento com base nessas melhorias que foram fazendo. E é um valor grande, cara. Se não me engano, alguns milhões de reais lá que daria de aumento dessas revisões de melhorias. E aí, cara, além deles terem saído dessa zona de conforto, né, apresentaram os resultados agora, e muita gente falou assim, pô, cadê o dividendo? Por que essa empresa não pagou o dividendo? Né? E a minha visão é prudente que ela não pague nesse momento. Seria surpresa para mim se ela pagasse. Porque ela tem uma política, e é muito importante que as pessoas leiam as políticas das empresas, né? E a política dela de distribuição de dividendo, ela fala 75% do lucro regulatório, desde que nós estejamos com a dívida líquida EBITDA abaixo de 3. Não sei se é 3 ou 3,1. Mas o que acontece? Ela está acima de 3. Então ela não pode pagar. Entendi. Ela não pode pagar. Não é prudente a empresa pagar. Então, assim,
é calma, a empresa está passando por um momento de reestruturação, mas ela tem um grande negócio, bem administrada, já está aí há décadas, né? E não existe, Luan, empresa que vai crescer para sempre. É impossível, senão ela vai dominar o mundo. Né? Toda empresa vai ter altos e baixos. A questão é a gente ver como a administração vai lidar com essas situações. E eu acho que a resposta da Transmissão Paulista para essa situação que ela está vivendo tem sido positiva. Então eu não espero que ela pague, eu espero inclusive que ela reduza essa alavancagem um pouco, né? Ou às vezes nem reduz, mas pelo menos entra e ganha alguma concessão, faça um processo de M&A também, mas que depois lá na frente a gente vai ter um retorno muito positivo em dividendos. Né? E as pessoas também ficaram acostumadas, não só na transmissão como na Taesa, com esses aumentos que a gente teve, de IPCA, de GPM. Cara, isso não vai se repetir. Né? Então aqueles resultados que você viu, com distribuições muito altas, dificilmente a gente vai chegar nele de novo. Então é uma outra realidade. Né? Para quem tiver paciência, eu acho que é uma empresa que vale a pena aprofundar. Até falando de múltiplos, se não me engano, hoje, pela cotação que ela tá abaixo do valor patrimonial da empresa. Vamos ver agora. A Transmissão Paulista. Quanto que tá? Deixa eu ver, ela tá custando 22,96. Ela está abaixo do valor patrimonial, tá 0,94. Pois é, abaixo do valor patrimonial. Então, assim, são algumas coisas que saltam os olhos. Mas, de novo, você nunca vai comprar uma empresa barata, se tiver tudo beleza, se tiver todo mundo falando bem dela. Você sempre vai ter que pensar de uma forma contra-intuitiva em relação às outras pessoas. Porque, Luan, se todo mundo pensasse da mesma forma, estaria todo mundo rico, né? Verdade. Não é? Então a gente tem que tentar pensar um pouco fora da caixa, diferente dessas pessoas que estão se colocando, e para isso é importante você acompanhar as empresas. Então, tem alguns pontos de gatilho, não me preocupa de forma alguma, eu acho que a administração vem fazendo um bom negócio, e eu acho que talvez aí o ano que vem, talvez a partir do meio do ano que vem, vai estar pagando bons dividendos também, tá? Você acha que compensa, né? Compensa. Compensa estudar bastante. Eu acho que compensa. Vale a pena estudar a empresa. E outra que vocês gostam bastante lá, o Fábio gosta bastante também, é a Taesa. A Taesa também é uma espetacular, né, cara? Taesa, a gente tá... Deixa eu ver quanto que ela tá sendo. Deve estar uns 40 e poucos, né? 11. Vamos ver quanto que tá. É uma empresa que, cara, tem 36 agora. 36? 36. Cara, sim, é uma empresa também que é o filé mignon, né? Muito parecido com o negócio aí da transmissão, né? Muito pagadora de dividendo. E a Taesa é aquela empresa que você consegue desmanchar algumas falácias que as pessoas falam, né? Que é tipo, empresa de dividendo não cresce. Né? Então você pega o gráfico da Taesa, que é uma empresa que sempre pagou bons dividendos, pega de 2006 até hoje, você vai ver que é uma das empresas com maior retorno total. Que retorno total? Valorização mais dividendos para os acionistas. E isso é que o pessoal fala que não... O pessoal fala que não cresce, que dividendo não importa, né? Que empresa que dividendo não paga, né? Não paga... empresa de dividendo não cresce, né? Que inclusive, até um ponto interessante, que eu acho que a empresa que paga dividendo, ela trabalha com um cenário que é muito mais favorável no longo prazo. Pelo seguinte, imagina, Luan, que você tem uma empresa A que ela não paga nada de dividendo, tá? Tudo ela fala que vai reinvestir no negócio dela. E muitas empresas fazem isso. Sim. Né? Quando a empresa ela tá sempre reinvestindo no negócio dela, muitas vezes a gestão ela deixa de ser criteriosa com os projetos que a empresa está entrando. Por quê? Porque o dinheiro é muito fácil. Concorda? Concordo. Se você tem sempre dinheiro entrando ali, vamos colocar o dinheiro aqui, né? Se der certo deu, se não der não deu, né? E vai tocando pau desse jeito. Né? E muitas vezes começa a entrar num monte de projeto duvidoso, sem nenhum tipo de critério, que não traz retorno nenhum para a empresa. Já uma empresa que tem um payout mais alto, sei lá, um payout de 60%, 70%, né? Essa empresa ela precisa ser muito mais criteriosa onde ela vai entrar. Verdade. E aí você começa a ver aonde a gestão
é boa e onde a gestão é ruim. E aí, quando o bicho pega, a maré abaixa e você vê quem tá nadando pelado. Porque a grande maioria desses casos que pediam dinheiro adoidado para acionista, né, são empresas que agora estão em grandes dificuldades. Porque investiram em projetos que não deram retorno, você não tem dinheiro mais barato no mercado, e o que acontece com essas empresas? Puf, despenca. 90% de queda, 80% de queda. Enquanto as empresas que são mais conservadoras na gestão, né, tem quedas muito menores, né? E no momento, meu amigo, que estiver caindo, né, o Bazin falava muito isso, que nas noites de terror, não sei o que e tal, a pessoa sempre vai procurar refúgio aonde? Dividendo. Pior que é verdade. É o que vai te fazer continuar, né? Porque o negócio cai 90%. Mas você tá pagando dividendo. Sem pagar dividendo, você não aguenta. Agora, se o negócio cai, sei lá, 90%, mas paga dividendo, você fala, pô, não, tem alguma coisa aqui. Você tá recebendo dividendos, vou recomprando as ações. Exato, ali. Se é um bom projeto, vai embora. Né? Então, assim, essa questão da alocação de capital, da gestão dentro de uma empresa, eu acho que é fundamental. Então, quando a gente fala de empresas pagadoras de dividendos, bons projetos, perenidade, cara, isso tem tanta coisa, assim, encaixotada, né, que a gente talvez ficaria falando aqui 3 horas do que significa realmente uma empresa pagadora de dividendo. E um dos conceitos que eu acho mais importante é justamente a seletividade na alocação de capital. Né? Porque você realmente vai precisar ser bom e colocar o dinheiro aonde dá retorno. Né? E não em qualquer projeto. Né? E o Jean, você acha que ela tá barata? Ó, ela tá custando R$37, vamos arredondar um pouquinho para cima aí. E pagando mais de 17% de dividend yield. Você acha que ainda é um bom ponto de entrada? Esse yield está olhando dos 12 meses, né? Dos 12 meses para trás, Provavelmente não vai repetir, né? Porque a gente teve a alta do IGPM, os contratos dela estão muito atrelados a IGPM. Mas, cara, é bom normalmente olhar a média, né? O que a gente costuma olhar muito nesse caso é a média ou o projetivo dela. A média dos 6 anos dela deve estar mais baixo. Então, quanto que é a média? Vamos ver aqui a média agora, nesse exato momento. Porque assim, você pode ser mais conservador utilizando uma média, e para a grande maioria dos investidores isso vai ser mais interessante, ou você pode usar um projetivo. Né? Aí você precisa de um pouco de experiência e ver se aquele projetivo ele vai ser mantido ao longo do tempo, se é realmente uma mudança ou algo pontual. Porque se for algo pontual, você pode estar entrando numa pegadinha. Né? Sei. Mas se você pegar a média... Nossa, uma média dela ainda... é bem alta, desde 2012 a média dela tá ainda 11,9. Mas nossa, assim, uma média alta, assim, tá muito alta, é alta. Mas eu acho que Taesa, cara, é uma empresa que nesses patamares ele não é espetacular esse preço, mas também não é péssimo, sabe? Sim. Eu acho que para quem tá começando é uma empresa interessante pro cara estudar, porque é aquela empresa arroz com feijão, né? E ela vai te trazer o que é o principal, o dividendo. Né? Então, quando você pega uma empresa igual ela, que sempre está pagando dividendo, e você junta com o seu aporte, você tem condições de potencializar o seu aporte. É o que você começa a fazer a bola de neve girar, entendeu? Sim. Então, é o tipo de empresa bacana. Não tá barato nesse preço, né? Mas também não tá absurdamente caro, né? E é uma empresa, Luan, que não vai cair, cara. Normalmente não tem grandes quedas. Verdade, né? Não tem. Fica segura, né? Os dividendos seguram. Não tem, cara. O cara, antes de vender, ele vai vender a que não paga dividendos.